Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo de mercado aí, onde a gente vai estar falando hoje das movimentações, fazendo as marcações, onde vocês vão poder encontrar os melhores pontos para operar no pregão de amanhã. Antes eu vou dizer para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que deve, porque só assim o YouTube vai entender que isso está ajudando bastante gente e vai estar recomendando esse vídeo para mais pessoas, tá? Conto com vocês para isso. Lembrando que todas as nossas análises são feitas baseadas no estudo do Price Action purista, utilizando os conceitos de Smart Money, que é o operacional das grandes instituições. Dados os recados, vamos lá ao nosso movimento de hoje. Nós tivemos uma movimentação bem interessante no índice, onde a gente teve durante a live hoje um movimento de bastante paciência, né? Para a gente esperar o momento certo, fazer os trades que teriam que ser feitos e conseguir sair todo mundo com um resultado positivo aí, que é isso que importa. Então, para a gente falar um pouco do que aconteceu, eu estou aqui com o gráfico de 2 minutos. A gente começou o dia com essa queda aqui, né? E aí, com isso, a gente fica meio que sem fazer nada, né? Nós estamos esperando o preço descer. E aí, o que eu falo para o pessoal? Quando ele chega numa região importante, que é o order block, a gente vai marcar e aguardar. Aqui vocês reparem que tem uma zona escura e uma zona mais forte verde. Essa zona escura é todo o meu order block do 15 minutos e a zona verde é o order block mais pontual do gráfico de 2 minutos, que é o order block que a gente opera. Ah, Emerson, por que é o order block que a gente opera? Porque dentro dessa região toda a gente tem esse ponto aqui, que é o ponto de tomada de decisão, ou seja, que se eu for fazer uma entrada de risco, a minha entrada é no início dele e meu stop é atrás dele. Isso que nos dá o stop curto e alvo longo, tá? Isso é que é importante saber. Só que não era isso que a gente estava esperando. A gente estava esperando um movimento, depois que ele fez isso, se ia ser o fim do movimento. Porque como eu sempre falo, pessoal, a gente não adivinha fundo, a gente opera. Se é para adivinhar fundo, é risco curto. Entrada aqui, stop aqui, 150 pontos de stop e era isso. Se for estopado, é estopado com 150 pontos. Não acredita, não prolonga, não faz preço médio, não faz nada. Esse é o nosso operacional. E aí o que acontece? E aí eu falei, pessoal, vamos marcar aqui, ó, essa região desse topo, né, que o preço fez isso aqui, depois ele desceu, porque isso aqui vai nos mostrar se o preço vai virar ou não. E foi exatamente o que aconteceu. Ele fez o choque aqui, voltou, né? Ele ainda deu essa tentada e até eu postei ali no grupo. Postei no grupo não, a gente estava fazendo ao vivo isso daqui e foi exatamente aqui que eu fiz a minha entrada. Eu comprei aqui, parcial aqui, depois eu protegi aqui, o preço voltou, ele me tirou. Deixa eu só aumentar aqui que fica melhor, né? Nesse movimento aqui eu entrei aqui, fiz a parcial aqui, depois ele voltou aqui, ele me tirou, que eu tinha protegido, só que quando ele voltou aqui de novo nessa zona de liquidez, eu acabei entrando nesse candle aqui, ó. Entrei de novo, comprado aqui e fiz mais um trade até o topo. E aí depois que ele ficou sambando aqui nessa região, nesse rompimento aqui eu fiz um scalp. E aí eu peguei um scalpzinho daqui até aqui com 3 contratos e fechei os R$164. E foi assim que eu encerrei, porque tinha um monte de coisa a fazer. Mas a gente estava acompanhando, e aí eu quero mostrar para vocês a questão de acreditar no operacional. A gente estava acompanhando desde cedo, e essa marcação amarela aqui de cima, ela ficou aí na tela, enquanto a gente estava aqui, ó, na live. Até tinha o Aurílio ali na live e estava falando, eu vou esperar o preço chegar lá em cima para vender. E aí eu deixei marcado essa região amarela aqui. Deixei, porque isso aqui era um order block importante. E aí, o que o preço faz? Ele vem, desce, sobe, tá, tenta, e aí ele vai lá, ó. E aqui que é importante saber, que é onde ele tem a nossa
Melhor entrada possível. Por quê? Porque é a violinada que ele faz para pegar o stop do varejo. Nós temos aqui, ó, um topo duplo. Ele ameaça romper, o pessoal entra comprado, acreditando que o preço vai ou subir ou pelo menos chegar à abertura do mercado. Aí os grandes players estão aqui, ó, só esperando com a arapuca. E aí no que o preço vem, entra a força vendedora e faz com que esse preço vá embora lá para baixo, estopando quem estava posicionado na compra. Apenas para vocês entenderem essas marcações aqui, essa aqui é a nossa zona premium e a zona discount. Por que ela está marcada nessa região? Porque no gráfico de 15 minutos, a descida da manhã gerou um imbalance, que é essa zona desde a mínima desse candle aqui até esse outro candle. Então, uma zona que o preço passou direto. E essa região é uma região que o preço sempre volta para capturar a liquidez, tá? E aí, o que a gente tinha aqui? Deixa eu só tirar essa marcação aqui, que agora vai confundir. Aqui nós tínhamos esse cara vermelho aqui, que é esse order block do 15 minutos. Depois que a gente marca a zona do 15 minutos, a gente faz o quê? Traz para um time frame menor, no caso aqui o 2 minutos, para ver aonde que seria o order block refinado. Desculpa, pessoal. E aí vocês percebem que no 2 minutos eu não tenho order block aqui. Por quê? Porque aqui o preço ficou montando posição e ele ficou consumindo ordens. E depois isso aqui é o stop. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que capturar nos time frames menores. E aí é no 1 minuto que eu tenho esse order block. Por que é no 1 minuto? Porque eu tenho aqui, ó. Depois que ele rompe o fundo, eu tenho um cara que tentou subir, tentou botar o preço para cima, foi engolfado e foi estopado. Ou seja, esse aqui é o candle de stop de quem estava acreditando que isso aqui era um fundo e ia comprar aqui nesse candle. Então, acreditou que esse fundo aqui e esse candle verde era um martelo no fundo. E aí o que acontece? Olha o candle seguinte, ele pega a entrada desse pessoal e vem estopando, e é o que dá liquidez para o preço ir embora para baixo. E isso acaba se tornando o order block, que é onde as ordens ficam presas. E aí é que o preço faz, ó, ele volta aqui, faz o topo duplo, manipula o mercado, só que ele dá sinais aqui, ó, ele faz o topo duplo, rompe o fundo. Então ele já me disse nesse rompimento aqui desse fundinho que ele está fazendo um choque. Só que antes disso ele vai lá, captura o stop desses caras que estão posicionados aqui na venda e volta para baixo com muita força. É assim que funciona, é assim que os grandes players operam, pessoal. Então é isso que vocês têm que ficar ligados. Estarem atentos às movimentações do mercado. Beleza? Então bora para as marcações aqui. Esse cara aqui agora a gente vai tirar, porque já foi mitigado, né? Vamos fazer as nossas marcações no 15 minutos. Esse cara aí em cima eu ainda vou deixar, tá? Por quê? Porque esse aqui ainda não foi mitigado. O que foi mitigado foi o do 1 minuto. Além desse cara aqui, eu tenho um outro cara, que é esse aqui. Que é justamente o nosso choque do último movimento. Reparem que eu tenho aqui, ó, um topo, um fundo, um topo e um fundo. Então, esse topo aqui é o cara que, se esse preço vier aqui, eu vou aguardar nesse order block aqui, porque eu sei que o movimento perdeu força, tá? Mas muita atenção, porque como eu tenho esse topo aqui e esse order block aqui, esse preço ele pode fazer uma manipulação. Ele vem aqui, deixa um topo, volta, ameaça e depois desce, chega a descer. O mesmo movimento que a gente viu aqui, nesse caso aqui, ó, pelo gráfico pelo gráfico de 1 minuto, tá? Então é muito importante vocês estarem atentos às manipulações, principalmente porque aqui você tem uma zona, ó, disso aqui, ó, uma zona de liquidez
tá? Então é muito importante porque a gente sabe que o varejo adora operar LTB, então se o preço abrir aqui para baixo, muito provavelmente o varejo vai estar esperando voltar aqui para vender. E esse preço pode vir aqui para depois descer. Aí ele manipula o varejo, faz o movimento, vai capturar a liquidez e depois desce. Então muita atenção nessas marcações, tá? Eu não vou marcar esse cara aqui porque eu tenho esse order block logo aqui em cima e eu tenho essa região aqui que é importante, porque se ele perder isso aqui, ele vai testar os níveis lá de cima. Tá? Esse cara aqui já foi, né? E a gente tem aqui, ó, eu vou deixar marcado com essa linhazinha mais clara, porque é um order block mais curto, mas é o que a gente vai estar atento caso o preço venha a abrir lá em cima, né, cara? Esse order block aqui vocês têm que estar atentos se o preço por um acaso abrir aqui rompendo. Aí o preço pode vir capturar a liquidez aqui para depois subir. Lembrando que eu tenho essa região aqui de baixo, tá? Então essas são as marcações de hoje pro índice. No dólar, o dólar ele acabou fazendo a captura, né? Ele abriu aqui embaixo nesse order block, né? Abriu no order block, se respeitou, não conseguiu passar dessa região aqui, ó, fez fundo triplo e aí ele foi direto no alvo. Então o dólar ele foi bem direcional hoje, né? Então nós tivemos aí um operacional bem definido no dólar. A gente tem aqui as regiões que são atualizadas no dólar. Eu tenho essas duas regiões importantes aqui no 15 minutos. E lá para cima, depois desse cara aqui, eu vou ter esse outro aqui. Eu vou deixar marcado aqui, tá? Que é esse order block aqui. E aí vocês sabem que até ali o preço pode chegar e deixa eu desmarcar essa linha aqui, porque o preço já está nela. E essa linha vermelha aqui é o movimento que pode fazer com que o preço siga, né, o movimento de continuação. Beleza? Então essas são as marcações que a gente tem aí pro dólar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Todo mundo amanhã acompanhando o pregão. Amanhã de noite a gente está de volta com estudo de mercado. Tenham todos uma excelente noite, um ótimo pregão amanhã e sexta-feira a gente tem a nossa próxima live. Grande abraço a todos e até amanhã.